Estamos de volta e nesse bloco vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos ao próximo item? Vamos ver o que nos aguarda. A sementeira do ódio, do ciúme, da inveja, da ira e de outros anestésicos do espírito produz vírus e embriões psíquicos que atacam o próprio como organismo daquele que, desprevenido, inspirou a produção dessas ondas devastadoras que a mente produz e direciona conforme a sua estrutura moral. E agora? Se eu sou caluniado, se eu sou atacado, eu vou criar uma reação, vou criar esses vibriões psíquicos, esses vírus psíquicos, essas larvas mentais, que vai atingir o meu organismo e o organismo de quem me atacou. Por isso que o processo de obsessão, conforme nós colocamos nesse capítulo e em outros locais do livro também, ele começa dessas agressões físicas, de encarnado para encarnados. Então alguém me ofende, eu revido, nós criamos um vínculo, nós chamamos de processo obsessivo. Então esses elementos gerados pelo ciúme, pela inveja, por todos esses comportamentos indevidos, gerados e mantidos pelo nosso comportamento em nosso anterior, eles interagem com o meio a ponto de provocar situações menos felizes no meio em que nos encontramos, e se as pessoas têm as matrizes, do nada uma pessoa que entra num ambiente envenenado pela uma mente que está em desalinho, ela pode ficar nervosa sem saber por quê. Pode sentir dores terríveis nos ossos, nas juntas, na coluna, dor de cabeça e várias coisas, e não percebe, fala, mas eu não estava pensando nada. Mas dioturnamente, às vezes pensa, ou de vez em quando pensam de maneira negativa. Então tem as matrizes. E como um imã nós atraímos, porque estamos no meio e não temos os condicionamentos mais nobres para repulsar essa energia. Então assim que somos colocados nesses ambientes, nós atraímos como um imã partículas conscienciais semelhantes àquelas que diariamente às vezes acumulamos. Ou o contrário também, né, Sebastião? Você pode estar no seu ambiente, uma pessoa em desequilíbrio vir ao seu encontro, e como você diz, a gente tem as matrizes em nós, você entra naquela sintonia e cria toda uma situação. Certo, eu aceito o produto do outro. E às vezes o outro não precisa falar nada, ele já é aquilo, ele já traz o seu campo vibracional, como nos desenhos animados, aquela nuvenzinha negra, né, em cima dele. E se nós estamos desprevenidos, do nada a gente agride às vezes essa própria pessoa, ou começamos a agredir outros que não tem nada a ver. Porque eu assimilei aquele conteúdo e agora começo a tirar por todos os lados. Cada criatura, por isso mesmo, é o que pensa, encarcerando-se em estruturas mentais sombrias ou libertando-se dos grilhões no rumo das claridades infinitas do cosmos. Pensa mal e mesmo que o disfarces, ficará aprisionado, gozando de falsa liberdade até a queda nos hórridos conflitos. Francisco Cândido Xavier, a semelhança de Joana, porque os outros dois fragmentos é de Joana, ele fala que só de alimentarmos a consciência de culpa, nós geramos verdadeiras prisões, e nos relacionamentos com os outros seres geramos incontáveis conflitos, porque nós achamos que os erros, as perturbações estão nos outros, quando na realidade estão em nós. Por isso, a compreensão desse universo, a preocupação dessa equipe que compõe o despertar da consciência, um grupo de espíritos com mais de 500 entidades desencarnadas e um número já muito grande de encarnados que abraçam essa causa, foi construir uma estrutura onde nós mostramos o que é, para que serve e como usar. Tanto que no primeiro capítulo, conhece-te a ti mesmo, a necessidade que isso ocorra. Mostramos as 5 vertentes para que isso ocorresse: autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização e autoiluminação. No segundo, a noção do oceano cósmico, as leis, tudo que está à nossa disposição para que isso se dê. No terceiro, a nossa origem, a nossa natureza e destinação dentro desse conceito,
e desse contexto, desde o átomo primitivo até o espírito humanizado. No quarto capítulo, os equipamentos que vamos usar para que isso aconteça após essa individualização. No quinto, o ser já construído, a totalidade, o ser total, o ser integral, o espírito imortal. Então, já constituído, agora nós vamos começar a ver as facetas desse ser, neste capítulo, o desmanche, as várias peças, os vários cenários. No sexto, os agentes construtores, idealizadores em planos menores de outras realidades, os elementais. E no sétimo capítulo, dando a continuidade, mostrando as 5 vertentes do pensamento: o potencial, o mecanismo, a matéria-prima, a intenção e os resultados. E mostrando desde o impulso inicial até a intuição, o mecanismo. E agora, no oitavo capítulo, as criações mentais. Vimos isso no programa anterior. Vemos que podemos criar uma infinidade de coisas nobres. E agora, as fixações mentais, as ideias enfermiças, quando paramos no momento sem alterar, sem atualizar os nossos conceitos. Precisamos repensar a cada segundo, e esse caminho nos é ofertado como bênçãos dos céus, como um fascículo de luz do ensinamento universal dos Espíritos, com a intenção de iluminar e libertar consciências. Agora vamos para larvas, bacilos, vírus e embriões psíquicos. Quer que eu leia antes ou você já vai dizer alguma coisa sobre isso, Sebastião? Vamos ler um pouco, pedacinho. As doenças mais graves são aquelas que se originam na alma, espraiando-se pelo organismo físico e transformando-se em processos degenerativos, infecciosos, produzindo dores, ou se exteriorizam como conflitos que se convertem em transtornos psíquicos, cuja gravidade se encontra na razão da causa produtora. Se quisermos curar o corpo físico, bastaria inicialmente evitar o desperdício, o excesso de alimento, o aproveitamento total e o fazer o máximo com o mínimo. Já seria o suficiente para nos curar fisicamente. Mas e os conflitos, as enfermidades psíquicas? Será que se cura com esse comportamento? Nem sempre. Porque às vezes fazemos tudo isso e nos relacionamentos com os humanos ou com outras frequências, deixamos a desejar. Para nos curar das enfermidades psíquicas, bastaria este relacionamento afetivo com tudo e todos os seres, fazendo a outrem somente o que gostaríamos que nos fizesse. Mas será que isso nos curaria a nível mais interno, sem aquisição de valores mais abrangentes? Porque nesses relacionamentos, de acordo com o meu interesse, eu posso não fazer o mal. Mas será que faço todo o bem que podia? Se eu quiser curar de todas as enfermidades psíquicas, morais, eu preciso pensar na possibilidade de chegar ao ponto de exercer como meta primordial o não se ofender, ou seja, o amor incondicional a tudo e a todos os seres, fazendo a cada nível consciencial, desde o micro ao macro, somente o que eu gostaria que me fizesse, segundo o que nos recomendou Jesus, conforme a lei de amor, justiça e caridade. Assim, as enfermidades da alma se farão recuperar somente quando houver transformação estrutural do pensamento, que se encarregará de construir novos alicerces supersutis, que se consubstanciarão nos futuros códigos de DNA, restabelecendo a consciência individual das células e, por fim, integrando a consciência do ser no conjunto da harmonia da consciência cósmica. Quando pensamos, uma cópia desse pensamento viaja mente, centros de forças, o universo perispiritual em todas as frequências até chegar no corpo vital, depois meridianos, nadis, entra no núcleo da célula via DNA e já altera toda a estrutura do DNA, refletindo em todo o citoplasma e em todas as organelas, numa via direta, num mecanismo de visão bem aprofundada.
Numa outra vertente, o serviço da personalidade encarnada, da alma encarnada, é repetir esse pensamento para que ele chegue através do universo mental, perispiritual, cérebro físico, glândula pineal, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema sanguíneo, e vai ao encontro das ordens anteriormente fixadas, para fazer a manutenção da cura. Por isso que Jesus falava, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele acionava a consciência do ser, ele se curava, porque a fé é algo que já existe no espírito, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é um sentimento que nasce com o homem sobre a sua destinação futura, já que o homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. O espírito sabe de tudo o que precisa fazer. Nós, como almas encarnadas, que às vezes não permitimos que ele faça isso por nós. Por isso, nós podemos alterar, por amor a nós, por amor ao semelhante, a estrutura organizacional das células perispirituais e físicas com a mudança estrutural do nosso pensamento na área intelectiva, emotiva ou espiritual, quando estamos exercitando o mesmo para uma manifestação em nós ou fora de nós, em todas as frequências. Sairemos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí.